Então, Patrícia, você é daqui de Espinosa, né? E você fez o ensino médio no Betânia, igual os meninos que fazem parte do projeto. Então, para começar, apresenta um pouquinho de você mesmo e fala um pouco de como foi seu ensino médio, né? Bora começar do início. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou Patrícia, sou estudante do sexto semestre de Direito pela UniFG, agora Centro Universitário UniFG. Me formei no ensino médio em 2017, acho que foi em 2017. Fiz o ensino fundamental entre o Virgínio e o Joaquim de Freitas. No ensino médio fui para o Betânia. E hoje, na faculdade, eu sou integrante do grupo de pesquisa de FIP sobre direitos fundamentais e persecução penal, e sou integrante do diretório acadêmico Sertão para lutar e mudar as coisas, também pela UniFG. Como eu comentei com os meninos inicialmente, assim que eu saí do ensino médio, eu já ingressei no ensino superior. Primeiro, eu fiz vários vestibulares, como eu disse, para várias áreas diferentes, justamente porque eu não tive contato com pessoas da área para me decidir por qual área eu seguiria. Se seria para a área, se seria para o direito, para letras, português, se seria para psicologia, fisioterapia, administração. Então, eu fui me jogando, tentando ser o mais diversa possível dentro de todas dessas áreas. Aí eu acabei que sendo aprovada inicialmente na Federal pelo Unimontes para fazer letras portuguesas aqui no campus mesmo de Espinosa, porque eu não queria sair para longe. Eu não queria ter essa experiência de ir para longe tão rápido, cortar o cordão umbilical, né, e sair de perto da mãe. Eu sempre tive esse receio. Então acabei optando por iniciar letras pelo Unimontes, mas tentar novamente o Enem para ver se era realmente aquilo que eu queria, se eu não queria outra coisa. E assim eu fiz. Na segunda semana de letras, eu fui aprovada em psicologia, na UniFG também, só que lá já foi pelo FIES, né? E eu acabei indo também, porque inicialmente eu não me encontrei em letras. Eu via, você percebe que a pessoa que realmente quer fazer aquilo, para a pessoa que está ali meio que sem saber para onde vai, o próprio brilho no olhar é diferente. Então, eu acabei me aventurando, saí de português, letras, e fui para psicologia. Fiz um semestre de psicologia na UniFG, e ali foi uma experiência muito diferente para mim, muito diferente mesmo. Acaba que você não só estuda coisas relacionadas a isso, mas você também se autoconhece muito. Então, a partir dali, eu comecei a estudar algumas coisas e você começa a identificar algumas coisas em você, principalmente quando você vai tratar ali sobre questões de subjetividade, sobre linhas de pensamento, de atuação dentro da área da psicologia. Então, você acaba identificando muitas coisas. E foi uma época que eu fiz muitos amigos, que eu acabei sendo muito bem acolhida, justamente porque eu entrei já no meio do semestre, então eu peguei o bonde andando, tive que me virar em mil para poder dar conta de tudo, para poder acompanhar a turma. E no finalzinho do primeiro semestre de psicologia, eu percebi que aquilo ainda não era a minha área de atuação, não era algo que eu me identificava, ou melhor, eu me identificava, mas eu não me via como profissional no futuro. E até mesmo colegas de sala notaram que o meu perfil não era para aquela área. E eu acabei, como eu disse para os meninos, fazendo aula prática em neuroanatomia, fiz anatomia, e aquela vivência para mim foi muito complicada, porque eu não me sentia bem, eu passava mal. Então eu acabei trocando de novo, fiz um outro vestibular dentro da UniFG e troquei de curso de novo. Fui para direito e desde o primeiro semestre eu acabei me identificando mais. E acaba que o contato que eu tive com alguns professores me favoreceram, me propiciaram que ali eu continuasse, justamente também pela parte prática da área do curso, porque acaba que a gente ingressa e consegue estágio muito rápido. Eu comecei a fazer estágio desde o final do primeiro semestre, eu comecei a estagiar em um escritório particular de advocacia,
No segundo semestre, eu tinha feito uma seleção para trabalhar pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas, aqui mesmo em Espinosa, no cartório eleitoral. Só que a metodologia de aprovação para esse estágio é por média global, é pela nota que a instituição faz de acordo com as disciplinas que você já cursou. Aí eu consegui ser aprovada, fiquei lá por 1 ano e 9 meses, mais ou menos, saí no final do ano passado e já no início desse ano eu comecei a trabalhar como estagiária na delegacia de polícia daqui de Espinosa também, na Polícia Civil. E desde então eu estou lá, mas também já estou saindo da delegacia. Eu tinha feito um outro processo seletivo para o Tribunal de Justiça e estou em trâmite de questão contratual para ir para o fórum daqui. E todas essas vivências dentro da área de estágio, na atuação em direito, é muito importante, porque acaba que você consegue ter uma vivência maior com outras áreas e você consegue ver qual a sua afinidade maior, porque a gente acaba vendo todas essas áreas muito na teoria, e a prática acaba que proporciona uma vivência muito diferente para você determinar qual área você quer seguir, até mesmo qual área você quer fazer a segunda fase da prova da OAB. Então, isso daí é um divisor muito grande, e desde o primeiro semestre eu me identifiquei muito, os amigos que eu fiz facilitaram muito a minha vida ali também, porque acaba que nesse período de curso, as pessoas que estão do seu lado te dão um suporte muito bom. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, a minha turma precisou ser dividida em duas, porque eram muitas pessoas, então não cabiam dentro de uma sala só. E acaba que as pessoas que a gente já está agora no sexto semestre são, acho que metade das pessoas que entraram junto com você. Então, muitas pessoas trocam de curso. Eu tinha até uma amiga que ela fez o inverso do meu caminho. Eu saí de psicologia para direito e ela saiu de direito para psicologia. Então, isso daí me facilitou muito para determinar o que eu queria fazer, quais seriam as minhas possibilidades de área de atuação, e até mesmo os outros cursos que eu fiz antes, em letras, por exemplo, para mim foi muito bom, porque eu sempre tive o sonho de ser professora. Não sei se o Luiz lembra disso, mas eu sempre quis muito. Eu acho que é fascinante a área da docência. E dentro da área de direito acaba que você tem essa possibilidade muito grande também de lidar com a área acadêmica, de fazer pós-graduação, mestrado e etc. Então, para mim, facilitou muito para que eu compreendesse o que eu queria para o futuro. E essas questões de estágio que eu fiz também me fizeram ver quais áreas eu me identifico e quais áreas eu não me identifico, quais as áreas que eu teria coragem de prestar concurso público e para áreas que eu também não teria coragem de forma nenhuma. Então, para mim, isso tudo foi muito interessante e realmente foi o curso que eu mais me identifiquei, ainda com muito medo, porque acaba que quando você sai de um curso para o outro, o receio é muito grande de você, ai meu Deus, e se eu não me identificar lá e quiser voltar para cá, como é que vai ser? Mas realmente a coragem eu tirei de possibilidades que eu nem imaginava. E assim, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, sem dúvida. Eu gostei que foi um grande resumo já, assim, do ensino É, fundamental eu ao só queria dizer telespalmento. que eu não lembrava que Patrícia falava que queria ser professora, não, porque eu não lembro nem o que eu queria ser. Então aí dá complicado. Se ela lembrar, quiser me contar o que eu queria ser aí, para eu poder já ser uma criança frustrada por ter feito física, a gente pode. A voz queria ser engenheirozinho, alguma coisa assim, porque gostava de exatas. Mas, então, a gente fez um geral, né, do ensino fundamental até o momento. Então vamos agora entrar mais nos detalhes, né? Você disse que era uma aspiração ser professora, né? Mas aí você percebeu que podia ser professora não só em letras portuguesas. E em letras portuguesas você percebeu que você não gostava nem do português, nem de nada, e em 2 semanas já foi. E aí em psicologia já tinha uma afinidade maior com a área, de gostar da ideia, né? Só que não se via como profissional. E aí, Gleice, ela tem muita. A internet dela é um pouco instável e ela fica caindo. E ela quer psicologia. Ela vai ver na gravação, então. Ela quer psicologia e talvez seja uma boa você falar assim. No caso, quando você fala em. Você não tinha um perfil para psicologia e que você se sentia mal com algumas coisas, né? Que eram os cadáveres
e algumas outras matérias, não sei, você acha que é porque se uma pessoa ela absorve muito os problemas das outras, né? Ela não consegue ser um profissional de psicologia? É nesse sentido? Porque aí a pessoa fica muito mais mal do que os pacientes dela. Ser psicólogo é a arte de saber ouvir e, de certa forma, compreender que dentro do consultório é um mundo que você escuta as coisas e da porta para fora você tem a sua vida independente e tudo. E, assim, quando eu fiz psicologia, eu me identifiquei muito, mas, ao mesmo tempo, eu tinha esse receio. E essa questão de autoconhecimento, porque acaba que, assim, você estuda uma disciplina e você percebe uma coisa em você. Você estuda outra disciplina e percebe, olha, isso daqui também eu tenho um pouco. É muito disso. Até hoje, eu leio muitas coisas sobre psicologia, eu participo de palestras e tudo, até vendo ex-colegas, mas não foi algo que naquele momento eu me identifiquei. Eu gostava muito por questões de atração que eu tenho, mas profissionalmente falando, não era algo que eu me via, que eu me identificava, porque eu via a paixão que os meus outros amigos tinham quando eles lidavam com isso, quando eles conversavam comigo de sonhos e tudo, de área de atuação, e acabou que eu não me identifiquei. Ainda que eu gostasse muito, eu ainda não me sentia completa, digamos assim. E por conta disso eu acabei trocando, e também porque inicialmente eu sempre tive esse lado também de será que eu não vou me dar melhor fazendo o curso de Direito? Até mesmo por questão profissional, a área de atuação é ampla, mas a psicologia é uma área que tem crescido muito. E você pode fazer inúmeras coisas dentro da psicologia também, não só atuar como psicólogo, mas você pode, por exemplo, dar aula em instituição. Existem projetos para que os psicólogos também tenham uma atuação mais prática dentro de escolas fundamentais, ensino médio. Então, a área de atuação é muito ampla para a psicologia também. E é um curso, assim, muito gostoso de fazer. É realmente paixão. Quem se identifica, quem realmente se decide por aquilo ali muito cedo, realmente é uma coisa muito diferente. E eu acabei não me identificando também por isso, de não me sentir bem com as aulas práticas, apesar de que no segundo semestre os meus amigos começaram a ter prática com atendimento infantil, e é algo que eu queria muito fazer. As questões de linha de psicologia, por exemplo, que trabalha o inconsciente, é algo que me fascina muito, é algo que eu gosto muito de trabalhar e de ler. Trabalhar não, né? Porque não mais. Mas é algo que eu gosto muito de ler. E até hoje, eu acho que também por conta disso, no primeiro semestre a gente tem contato com essas disciplinas bases. E a gente vê muito questões filosóficas ali. E a partir dali eu me apaixonei também, desde o primeiro semestre de psicologia, eu me apaixonei muito por filosofia, que é uma das primeiras disciplinas que a gente tem lá também. E a gente conversou bastante sobre isso nos outros encontros, né? Que no primeiro, eu acho, o Luiz deu até um exemplo, assim, de coisas que a gente gosta, mas não viraria profissão. O Luiz, por exemplo, ele gosta de tirar foto. Só que ele fala que ele não seria um profissional fotógrafo porque ele não gosta o suficiente para, sei lá, trabalhar 8 horas por dia com isso. Para ser mais exato, é bacharel em física. É muito legal a física que eles fazem, as pesquisas e tal, mas eu não tô nem um pouco a fim de mexer com o que eles mexem. Por isso que eu sou licenciado. Ah, aí é uma coisa já dentro da física, né? Própria. Que você deu exemplo. Não, é porque, tipo, quando eu entrei no curso também, eu achava que eu queria fazer bacharel. Ah, sim. Só que lá no meio eu fui descobrindo o que era fazer bacharel em física, eu fui desviando. E. Até esqueci o outro. Não, Pode falar. quando eu entrei em Direito, eu achei que eu queria ser advogada, eu achei que eu queria advogar mesmo. E eu descobri, assim, que não é algo que eu quero hoje. Eu prefiro muito Você tá mais a querendo o área quê? de concurso. Hoje eu quero tentar o cargo de analista, principalmente do TRE, que é o que mais eu gostei, de acordo com o estágio que eu fiz. Então, o analista do TRE, para mim, é um dos cargos que mais me enche os olhos para, assim, me dedicar mesmo para quando sair o concurso público. E o TRE é E, o Tribunal. Tribunal Regional Eleitoral. Ok.
E costuma muito sair esse tipo de concurso, como é que é? Porque a gente sabe que direito, queira ou não, é uma área muito concorrida, né? Porque tem muita gente fazendo. Sim, até mesmo por conta da pandemia, acaba que esses concursos vão sair muito próximos um do outro. O do Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, está sem concurso desde 2014. Então, tem muito tempo e, assim, o pessoal aposenta, acaba que o pessoal que trabalha no eleitoral acaba fazendo outros concursos para defensoria, para magistratura e etc. Então, acaba que ficou muito tempo sem concurso, mas vira e mexe sai. Por exemplo, concurso do IBGE. Concurso do IBGE estava previsto desde o ano passado, eu até me inscrevi. Tem vagas para concursos temporários, que no caso seria pessoal que faz a visita nas casas para fazer o censo mesmo, tem os supervisores, mas pelo que eu li, ia sair também contrato para cargos de 3 anos. A Polícia Militar de Minas também abriu concurso, não lembro a quantidade exata de vagas agora, mas vira e mexe sempre abre concurso. Então, é uma área, assim, para concurso muito boa. E acaba que ainda que você esteja, por exemplo, nossa, eu estou no 8º semestre ainda. A lista, quando você é selecionado, demora muito para correr. Acaba que você forma e só depois de formado que você vai ser chamado. Então, pela experiência e pela possibilidade também de passar nessas vagas excedentes e ser chamado posteriormente, vale muito a pena tentar esses concursos, né? Se você tem afinidade ou até mesmo se você quer ter contato com como é feito o concurso. Porque às vezes você faz ali, eu mesmo vivo fazendo simulado da OAB, vira e mexe, eu imprimo simulado, eu estou ali mexendo no Instagram, fazendo alguma coisa, escutando música, eu vou respondendo essas questões justamente para me treinar. Mas a sensação que você tem de se preparar para poder sair da sua cidade, para poder ir fazer a prova, para sentar na cadeira e falar, olha, eu tenho tantas horas para fazer a prova, é uma sensação diferente. E acaba te condicionando muito. O Enem é muito disso. Você tem minutos para fazer uma questão. Então, você tem que se treinar e se policiar para aquilo ali, para você conseguir fazer a prova na totalidade, para você não sair no final chutando questões, né? E o pessoal acha que quando a gente está no ensino médio, igual os meninos estão na fase de fazer o vestibular, tem muito, acho que essa neura, né, tenho que sair do ensino médio, entrar na faculdade, é tudo ou nada, senão minha vida vai ser uma merda. E aí, como é que foi essa experiência sua, assim, tipo, você fez letras e psicologia por um tempo. Como é que essas experiências Sim. ajudaram você em direito depois? Que com certeza deu uma maturidade diferente, né, para você entrar aí Com em certeza. direito. Quando eu formei no ensino médio, nossa, eu saí desolada. Eu ficava, João Pedro tá aí, não me deixa mentir. Eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso continuar estudando. Eu ficava assim, neurótica, neurótica, neurótica. E por conta disso, me prejudicou muito no Enem. Me prejudicou muito, muito mesmo. Porque eu não, juro pra vocês, eu não fiz o Enem, assim, nossa, li todas as questões. Não, eu tinha que ir direto no gabarito, porque não deu tempo. A única coisa que, assim, eu conseguia me organizar e me sair melhor era por conta da redação, foi o que eu mais treinei, assim, e até mesmo as professoras do ensino médio do Betânia puxavam muito a orelha para esse ponto também. E eu lembro que a gente conseguiu marcar umas aulas extras com os professores na época, justamente para se preparar para o vestibular. E quando eu saí do ensino médio, que eu me dedicara com o ensino superior, é uma vivência muito diferente, é uma realidade muito diferente. E é um momento que você amadurece muito como pessoa, como estudante, como filho, como tudo, porque ali você já está aprendendo a se virar sozinho. Se tem uma questão na faculdade, questão de documentação, de contrato, você tem que ir, você tem que resolver, você tem que ler, você tem que correr atrás de banco, você tem que fazer tudo isso. Então, acaba que você cria uma maturidade muito grande para ser responsável pelas coisas que você está fazendo e por assumir riscos. E acabou que quando eu passei, até chegar em direito, quando eu passei por letras, por psicologia,
eu tive muita dificuldade, principalmente para trabalho acadêmico, porque os trabalhos que a gente faz no ensino médio é completamente diferente de quando você vai fazer um trabalho na faculdade. E isso é Só muito pegar um complicado. cartaz, assim, você faz uma figura, uma letra bonita assim no cartaz. Gente, não tem cartaz no ensino superior. Aí você cola assim no quadro. Bem-vindo à FAO. Gente, não tinha isso. Era muito complicado para fazer trabalhos. E eu lembro como é que foi difícil esse início. Mas quando eu cheguei em Direito, com certeza, eu já estava bem mais madura nesse ponto, ainda que a área de Direito seja um pouco diferente. Por exemplo, eu fiz um semestre de Psicologia e para quando eu fui para Direito, eu só aproveitei uma disciplina, que foi Metodologia Científica. Nem português eu consegui aproveitar, porque o português que a gente tem para essa área da saúde não é tão aplicado como é para o português, que é português jurídico, alguma coisa assim, português aplicado ao direito, uma coisa assim. Então, acabou que, quando eu cheguei no curso de Direito, eu já estava bem mais preparada nesse ponto, até mesmo por questões institucionais, porque quando você sai de um curso por outro, é muito burocracia, você tem que assinar contrato de novo, você tem que fazer vestibular de novo para conseguir a vaga, para transferir. E, assim, ainda com todo esse trabalho, é algo que você passa, que quando você chega lá na frente, você pense, assim, vale a pena, porque você fazer algo que você não se identifica, por medo de trocar de curso, ou por medo do que os outros vão pensar, isso te condiciona muito a como você vai ser um profissional no futuro. Então, essa pluralidade de cursos, quando a gente sai do ensino médio, acaba que deixa a gente meio louco nesse ponto. Por isso que eu acredito que, por conta de toda essa neura, eu me aventurei em tantos cursos, até eu chegar em algo que eu realmente me identificasse. Talvez, se eu tivesse parado 6 meses ali e falado, deixa eu respirar, deixa eu ver o que eu vou fazer, deixa eu ver o que eu quero, eu não teria passado por tudo isso, mas eu não me arrependo, porque, assim, a vivência que eu tive, os amigos que eu fiz, as coisas que eu aprendi, foram muito boas para a minha formação durante todo esse percurso, entende? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Só antes da gente continuar, Luiz, porque é importante do Fale. Cauã, que quem quer direito aqui entre nós, ele falou que ele tem muita dúvida. Ele falou antes da gente começar que ele precisa saber como é que é a área de atuação do direito para ter certeza se ele quer ou não. E como é que é essa área de atuação, Patrícia? Você falou que em psicologia tem um perfil, né, de pessoa que às vezes precisa ter essa distinção entre o que é trabalho, né, o que é dentro da clínica e o que é fora. E dentro do direito, precisa ter um perfil de pessoa ou você falou que a área de atuação é maior? Como é que é? Talvez, nem somente questão de perfil, mas quando eu falo perfil é como se fosse uma identificação mesmo. O psicólogo, ele tem uma vivência totalmente diferente. É justamente essa questão de ouvir, de ter contato, de lidar com pessoas e de não absorver aquilo para si. Então, isso é muito complexo no geral, entende? E quando eu fui para direito, justamente por conta dessa pluralidade de atuação também, como tem na psicologia, mas acaba que a atuação dentro do direito você pode fazer muitas coisas realmente. Você pode decidir advogar. Se você advoga, você pode advogar em uma área específica, ao mesmo tempo você pode lidar com questões gerais, digamos assim. Por exemplo, direito você tem tributário, você tem direito de família, você tem direito de sucessões, você tem direito penal, que às vezes é uma área que o pessoal gosta bastante e que realmente é uma área muito boa de estudar, é muito gostoso. Uma das matérias que eu mais gosto dentro do direito, sem dúvida, é a área penal. Então, assim, para questões de advocacia, é uma pluralidade muito grande de atuação, realmente. Para você lidar com questões contratuais, e acaba que o direito está em todo lugar. Direito do consumidor, direito trabalhista. Então, realmente, você consegue se ver em um mundo muito amplo. Até isso dentro da atuação como advogado. Quando você sai ali e você fala, não quero advogar, quero tentar concurso, acaba que você consegue ter uma pluralidade também muito grande, porque tem concursos que, para ensino superior, precisa ser necessariamente formado em direito, mas tem uns, por exemplo, que não precisa, basta você ter um ensino superior completo.
Por exemplo, investigador da Polícia Civil, você só precisa ensino superior completo. Para delegado de polícia é privativo para quem já tenha feito direito. Fora o tempo de atuação que alguns cargos necessitam, né? Como, por exemplo, magistratura. Mas você pode ir para concurso, tem para oficial de justiça, tem defensoria pública, tem analista do judiciário, analista do TRE, analista do TRT. Você tem, por exemplo, até PM mesmo é só formado em direito, né? polícia militar. Eu acho que, se eu não estiver enganada, depende dos estados, porque eu acho que tem alguns estados que eles nem, não necessariamente requisitavam o concurso superior completo. Tem alguns cursos técnicos que eu acho que valem a depender do estado, entendeu? Mas eu acho que em Minas já precisa de superior completo. Uma coisa que eu não entendi ainda é, tipo, que análise que esses analistas fazem? Qual é a função de analista? O analista do TRE, por exemplo, mexe com as questões de processo. Por exemplo, registro de candidatura, que é o que a gente vê em período de eleições. Todos aqueles documentos que eles encaminham, o analista tem que analisar, ele tem que ver se falta alguma coisa, se a pessoa é apta para ser elegível. A questão de crimes eleitorais, quando é remetida à Justiça Eleitoral, ele tem que dar também posicionamento. Então, todas essas questões de processo mesmo, ele acaba tendo acesso. Por isso que necessariamente precisa ser alguém formado em direito. Mas, por exemplo, para técnico do TRE, só precisa de ensino médio completo. Entendi. Então, o analista é meio que um consultor do TRE, tipo assim, em relação ao direito eleitoral? Ou algo assim? No sentido de que ele vai lidar com essa parte processual, com essa parte mais prática da área do direito, sim. Porque é ele que fica encarregado de fazer todas essas questões. O analista do TRE mesmo, a depender da comarca, ele pode ser até chefe de cartório. Então, toda essa questão fica a cargo dele, porque todo ano, por exemplo, a gente tem prestação de contas partidárias. Então, fica a cargo dele também ter contato com essa questão procedimental. Então, fica bem privativo dele essas questões ligadas a esse tipo de procedimento. E deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que para a gente chegar nos finalmente, a gente tem que formar primeiro. E aí, como que é o processo de estudo? Como é que são as matérias normalmente? Vocês só ficam lendo papel e processo, escrevendo processo e apresentando trabalho? Como é que é o curso de vocês no processo para formar, né? Passar nas matérias? Como é que normalmente é esse processo? Então, depende muito da pessoa e de o que funciona para você como metodologia de estudo. Eu digo assim, por mim, tem disciplinas da área do direito que eu só funciono lendo livros e etc. Tem disciplina que eu só funciono vendo aula, videoaulas. Tem disciplina que eu só funciono lendo, fazendo resolução de questões. Tem disciplina que eu funciono, por exemplo, fazendo esses resuminhos assim, tipo mapa mental. Eu gosto muito de fazer isso, então depende muito de o que funciona para você. Mas fazer direito não é só ler, não. Você precisa ler, você precisa interpretar, você precisa compreender, você precisa estar atualizado com as alterações que tem. Porque a alteração legislativa a gente tem o tempo todo. Eles criam lei, eles revogam leis, tem portarias novas, então o tempo todo a gente acaba tendo que ficar atualizado nesses pontos. Então, a gente não fica só lendo, não. A gente tem muita parte prática. Eu lembro que eu acho que foi no segundo semestre de Direito, a gente já teve que apresentar um tribunal do júri. Eu lembro que eu atuei como advogada de defesa. Vocês devem conhecer a história do Euclides da Cunha. Ele tem um livro que conta a história dele, que ele saiu para matar o amante e foi morto pelo amante. Aí a gente julgou esse caso. Aí a gente fazia a defesa do amante e tinha a promotoria, né, por conta da questão da morte do Euclides da Cunha. Então, a gente tem muita parte prática dentro da academia mesmo. A gente acaba tendo esse contato de apresentar seminários
E uma coisa que a gente tem, que é muito bom também, é que todo semestre a gente tinha, pelo menos no presencial, né? O simulado da OAB, que já treina a gente para quando a gente for fazer realmente a prova valendo. Então, a gente tem simulado da OAB todo final de semestre, a gente tem simulado do ENAD também todo final de semestre, que acaba auxiliando muito a gente para esse momento, entende? Você falou do Euclides, tava pensando que em direito o pessoal só fazia atuação de tribunal só com Dom Casmurro. Euclides Não, da Cunha que vocês estão inclusive, cabe falando, tudo os Sertões? perfeitinho, Que viu? fez os Sertões? Polêmica. Hã? O Euclides da Cunha que vocês estão falando é o que escreveu os Sertões? Isso, esse mesmo. Eu não conheço essa história aí não, mas tá bom. Eu Você também não conhecia a história eu conhecia dele? dos Sertões, que ele foi lá. Não. Então, Tem até um livro que conta outra versão, se eu não me engano, é Matar para Não Morrer, que conta o lado do amante da esposa dele, o que matou o Euclides. Inclusive, ele mata o Euclides numa legítima defesa, e depois o filho do Euclides vem se vingar, e o amante também mata o filho. Um negócio assim. o João Pedro tá querendo aí interagir. Pode ligar o microfone também, relaxa. Interage aí, João. Que ele tá só mandando um monte de texto ali, falando também. É porque vocês perguntaram para Patrícia como é que é a faculdade, direito em si. Ela falou muito de como eu estou um semestre a mais que ela, eu posso dar um pouco mais da questão prática lá da faculdade. Igual a gente começa a faculdade estudando muitas matérias gerais, como história do direito, de introdução ao direito, e ao passar dos anos vai evoluindo para direito penal, direito civil. Aí dentro dessas matérias tem várias divisões de várias matérias diferentes. Aí no sétimo semestre, a partir do sétimo semestre, a gente tem uma matéria que chama SAJU. Porque antes dos semestres anteriores, a gente estuda muita teoria, que tem que aplicar essas coisas. Aí no SAJU, que é uma matéria, a partir do sétimo semestre, a gente vai estudar direito civil, direito penal, aí trabalho e previdenciário. Aí essas matérias SAJU, a gente pega casos reais e peticionam dentro desses casos. Igual eu tô no sétimo agora, eu comecei a fazer o SAJU agora de civil. Eu já peguei, acho que mais de 20 casos, já peticionei desses casos e a gente consegue ver como é que é na prática, como é que tem que E o que fazer e tal. significa peticionar? Eu ia perguntar isso. Peticionar dentro do processo tem várias movimentações. Por exemplo, a gente para entrar com o processo no judiciário, a gente tem que colocar uma petição inicial. É como a gente tem que colocar falar o caso, os direitos que a pessoa tem, essas coisas, os pedidos que a gente quer, para o juiz poder visualizar o caso em si e decidir sobre o que pode ser feito naquele caso concreto. E peticionar é como conversar com o juiz, podemos se dizer. Só que aí é uma carta, tipo uma carta. Você manda uma carta pra ele. Ou não, você Não, liga pra ele, como é que é? Você vai na casa dele. Não, é no processo. Cada processo tem seus trâmites, né? Por exemplo, uma petição intermediária, ela é, por exemplo, a gente entra com a petição inicial, contando tudo os fatos. Por exemplo, eu comprei um produto, esse produto está defeituoso. Aí eu entrei em contrato com a empresa não quis resolver esse problema e tal, eu vou entrar com ação judicial. Aí na petição inicial, eu vou contar que eu comprei esse produto, que o produto veio defeituoso, que entrei em contato com a empresa, eles não resolveram. Aí depois eu vou falar o porquê que eu tenho direito a empresa me ressarcir e entre outras coisas. Aí o juiz vai fazer um despacho. O despacho do juiz a comunicação dele dentro do processo. Ele vai falar, eu aceito a petição inicial e passo para outra parte, para a empresa contestar o que está escrito na petição inicial. A empresa vai lá e vai falar, não, é mentira dele, ele está mentindo, essas coisas. Aí depois o juiz vai falar, passa para o autor manifestar sobre o que a empresa falou. Aí essas manifestações dentro do processo é o que chamamos de petições. Ah, sim. Então, as manifestações dos advogados, vamos falar assim, Entendi. são as petições e do juiz os despachos. Entendi. Isso, despacho, decisões, sentenças.
E isso é bom e interessante, porque, por exemplo, o João está estagiando agora no fórum. Acaba que o estagiário, ele também mexe com essas questões de movimentação processual. A gente também, a gente assina digitalmente alguns documentos com o nomezinho nosso, estagiário, tudo bonitinho, justamente para fazer toda essa movimentação de processo, essa parte mais prática também. Eu ainda não fiz SAJU, porque eu estou um semestre antes de João, mas eu imagino que essa parte de você lidar com a pessoa, de você ver o caso prático, realmente deva ser algo que te prepare muito para a atuação profissional. Porque, basicamente, você já atua ali como advogado, você não assina, porque quem vai assinar ali é o professor autorizado e tudo, mas a parte prática que você aprende, porque a gente estuda muito, mas quando a gente vai fazer a parte processual, que é quando você vai fazer, por exemplo, uma peça processual com uma petição inicial, você vai colocar em prática aquilo que você já viu, aquilo que você já aprendeu sobre o que é o não direito, o que a pessoa tem ou não direito, sobre até mesmo a sua escrita também diz muito que você tem que estar preparado para escrever tudo bonitinho. Então, com certeza, o SAJU deve facilitar muito esse momento do estudante, né? Patrícia falou que a gente não assina, mas a gente assina sim nas petições, por exemplo. Agora que a gente está nessa modalidade virtual e tal, a gente não tem tanto contato como é o estágio presencial. No estágio presencial a gente fica a cargo do processo. Tipo, no semestre a gente pega 7 processos, o professor divide os processos lá do núcleo de prática jurídica entre os alunos da matéria. E cada um, por exemplo, fica com 5 processos. E a gente tem que peticionar de acordo com o que tiver a movimentação do processo. E o nosso nome vai lá embaixo. Vai estar, coloca lá embaixo. A gente assina também. O professor faz o quê? Só faz conferir se está certo, se encaixa mais ou menos no caso. E de resto manda pro juiz. Que a gente assina assim, o nosso nome vai lá embaixo. Sério? Vai com a assinatura? Sério mesmo? Vai com a assinatura. Nossa, eu não sabia, não. Eu achei que ficava pela assinatura dos professores. Não, vai com a assinatura deles e nossa. Nossa, Então eu o já não professor sabia, pega um não. processo que ele ia ter que fazer e manda os estagiários idiotas fazer de graça. Basicamente isso. E aí vocês ficam felizes. Não tipo só, assim, porque é o professor é núcleo de fácil. prática o núcleo jurídica de que prática, faz. o núcleo de prática jurídica é como se fosse uma defensoria pública. Mas aqui é um pouco diferente. Aí, tipo assim, pessoas que não têm condições de arcar com advogados, eles vão lá esse núcleo e contam o caso e tal. E aí os professores vão, os responsáveis pelo núcleo vão, pegam os processos e a gente faz as petições, o que for necessário no processo. E aí, como é que são esses Cauã tem alguma casos? dúvida aí? Não. Eu ia falar isso, né? Encorajar aí o Cauã, se ele tiver alguma dúvida específica. Você perguntou sobre a área de atuação, né? Mas de tudo que Patrícia e João falaram aí, se você quiser perguntar algo, manda aí, Cauã. E eu tenho uma curiosidade, né, sobre esse núcleo, já que é para pessoas procurando advogados para os casos delas, né? Normalmente, como é que são esses casos que vocês pegam, João? É tipo, caso, igual você falou, de defesa do consumidor ou é homicídio em altos graus? É que cada SAJU é uma matéria diferente. Por exemplo, o SAJU 1, ela é direito civil. Muitos dos casos que eu peguei até agora não tem nada relacionado ao consumidor, essas coisas não. Geralmente é mais relacionado à pensão alimentícia, divórcio, essas coisas. Aí, tipo assim, geralmente as pessoas que não precisam de advogado, geralmente é mais pra esses casos assim. Principalmente, igual no fórum também eu vejo muito isso. No fórum, eu trabalho lá na secretaria, como aqui não tem nem defensoria pública, não tem esse núcleo de práticas jurídicas também, não tem nada assim, a gente passa os advogados ativos. Advogado ativo é o quê? É um advogado nomeado pelo Estado para defender os interesses da pessoa. Aí muitos casos que as pessoas vão lá para poder ser nomeado advogado ativo, sempre é pensão alimentícia e divórcio. Às vezes os dois, né? Juntos. Às vezes os dois, isso, às vezes os dois.
E o processo avaliativo da faculdade de vocês? Normalmente vocês ficam fazendo prova escrita, só isso? Tem, sei lá, discussão, esse trem assim? Como é que é a avaliação de vocês? E... acho que era isso. Você fala avaliação das disciplinas, né? Nosso semestre é dividido no final com 20 pontos. Primeira unidade, 10. Segunda unidade, 10. Necessariamente, de cada 10 pontos, 5 precisam ser de prova. Então, tem professor que dá prova fechada, tem professor que já dá prova em estilo de questões da OAB, estilo de questões do ENAD. Na SAJU, eu não sei como é feita a avaliação ainda, mas quando a gente tem laboratório de prática jurídica, por exemplo, a gente faz peças processuais e o professor analisa e também dá pontos em cima daquilo. Por exemplo, unidade passada, a gente fez uma petição inicial relacionada à questão de pensão alimentícia. Aí a gente faz aquela petição bonitinha e o professor só analisa ali realmente em uma situação hipotética, não é nada prático igual o que João mencionou, não, porque isso daí já é no 7º semestre, né? Mas as avaliações lá alternam muito. Nesse período EAD, eles têm feito vários tipos de avaliação, porque não necessariamente eles precisam passar provas. Eles podem substituir por outros trabalhos, como portfólio, seminário. A gente apresenta muito seminário, porque os professores têm cuidado para a gente poder aprender, trabalhar com questão de oratória, porque a gente também tem que treinar isso, né? Tem alunos que são muito tímidos, então é melhor começar aos poucos, e esse aos poucos é bom ir já sempre com os colegas de classe, que você acaba ali já tendo um convívio maior. Mas a metodologia de avaliação varia muito de acordo com a disciplina e também de acordo com o professor. Mas não é bicho de 7 cabeças que te deixa doido assim, não. Realmente é um curso muito gostoso de fazer, é muito prazeroso, e se cada um optar por fazer direito, se ele realmente se identificar, acho que ele vai se apaixonar, sim. Assim como eu me apaixonei logo no início. Já que a gente falou bastante sobre a parte que é legal e tal, é interessante também mostrar a parte humana, assim, a que a gente não gosta. Qual é a parte, assim, dura do curso de Direito para você, Patrícia? A quantidade de coisa que você tem que estudar realmente é uma coisa muito complicada. Porque às vezes você estuda uma coisa hoje, amanhã já mudou o entendimento sobre essa coisa. Aí você tem que estar atualizado sobre o que está acontecendo no mundo jurídico para você se manter informado. Se você pega um livro de 2015 e teve alteração legislativa em 2018, você já tem que pegar um livro mais atualizado. E acaba que essa constância que você tem que ter é muito complicada. E assim, tem disciplina que você vai bem, tem disciplina que você não vai tão bem. Eu lembro que quando eu fui para essas disciplinas mais específicas do direito, de início eu tive muita dificuldade. Até eu conseguir me acostumar com a metodologia das disciplinas, eu tive que estudar muito, eu sofri muito, eu chorei muito para poder conseguir dar conta disso tudo. Mas quando você pega mais parte prática, com essas disciplinas que são específicas, acaba que você se organiza dentro daquilo que você consegue desenvolver melhor como metodologia, entendeu? De estudo, sobre o que dá certo, sobre o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona, sobre como você vai estudar para aquela disciplina, sobre o que você tem mais dificuldade. Então, realmente é bem complicado, mas ao mesmo tempo, de acordo com o que você se organiza, você consegue seguir uma linha. Mas eu acho que o que mais pesa de lado ruim é esse ponto. E o Cauã pergunta aqui para vocês, vocês acham que a demanda do mercado para profissionais do direito é ampla em termos de, após terminar o curso, já conseguir um emprego de maneira rápida? Não vou mentir não, viu? Depende muito. O pessoal fala que no direito tudo depende, mas realmente depende. Por exemplo, a vivência que você tem de quem faz estágio, quem não faz, é diferente.
Então, acaba que se você tem conhecimento assim, digo de conhecimento de pessoas. Às vezes você conhece um professor durante a instituição, aí você é mais próximo daquele professor, quando você forma, você consegue trabalhar no escritório dele. Ou então, se você quiser ter um escritório só seu, você tem que passar na OAB primeiro. Se você quer tentar concurso público, você tem que ir estudando até esse concurso chegar, porque uma das questões de concurso público é isso. Não tem de tempos em tempos quando eles são abertos, né? Então, tem gente que se dá muito bem e consegue emprego assim que se forma, mas tem gente que infelizmente não consegue, que demora mais um pouquinho para passar na OAB. Então, varia muito, muito mesmo, e depende também da área de atuação que você quer. Por exemplo, se você quer se formar, passar na OAB e conseguir e abrir um escritório, de quando você passa na OAB, você tem até um ano para formar, né? Então, você consegue se organizar ali já para ir se preparando e tentando fazer a prova para quando chegar no final do curso já conseguir tirar a carteirinha da OAB. Eu posso até falar um pouco de duas perspectivas, que meus dois irmãos fizeram direito. E aí, tipo, a perspectiva deles é bem diferente. Meu irmão foi um cara que não sabia direito o que queria fazer e acabou indo pro direito. Aí ele formou, ele prestou a AB e começou a prestar uns concursos. E aí, na AB, ele nem passou. Quando ele passou no concurso da Polícia Militar em BH, ele foi para lá e aí ele fala que, tipo, ele não fazia muita questão de mexer com direito, não. E aí ele acabou prestando concurso e indo para a polícia. Agora ele ele já tem quanto tempo? Deve ter uns 3, 4 anos. Não, ele tem 3 anos, 4 anos de carreira agora na polícia, porque quando ele foi quando eu passei na faculdade que ele começou a atuar como policial mesmo, saiu da escolinha lá dos policiais lá e tal. E minha irmã já nem ela passou rápido assim na OAB, eu não lembro se já foi logo que ela formou, um pouco depois, sei lá, não lembro exatamente, mas ela trabalhou em escritório de outras pessoas, depois ela criou escritório, fechou escritório, e hoje em dia ela trabalha sozinha, só que e o escritório dela é em casa, tipo, ela tá fazendo tudo online, e ela trabalha com direito digital, que é relativamente novo a área, e aí não é tão amplo. Então, e eu acho que, conversando assim, a gente vê que direito acaba sendo uma parada muito de confiança. Então, o fato de você começar a ter uma confiança social em cima de algumas pessoas que podem ser importantes ou dentro de um grupo social fazem com que mais pessoas te procurem. Então, para você começa a trabalhar para uma grande empresa, a tendência é que outras empresas comecem a te procurar e tal, se você começa a salvar muita gente de caso de polícia, sei lá, o cara é preso, você consegue arrumar um habeas corpus igual acontece muito com político aí, você vê os caras que trabalham fazendo habeas corpus para política, é sempre os mesmos caras, porque os caras ganhou a fama, tá ligado? Então acaba que direito vira muito isso, tipo, queira ou não, direito é uma área que trabalha com marketing. Isso 100% marketing, confiança. Deixa eu entrar um pouquinho aqui, vocês permitiram participar. O que o Luiz falou aí é um pouco da minha visão que eu tenho da pergunta que o rapaz fez, da questão da demanda de mercado de trabalho. Eu acho que tem muita demanda, só que o problema é você, igual o Luiz falou, fazer nome na cidade, no lugar, para poder conseguir o emprego. Por exemplo, quando eu entrei no fórum, eu percebi que, igual eu te falei, a gente estava conversando dos casos dativos, os advogados dativos, eles são nomeados pelos estados e tal, só que o advogado, para ele ser nomeado, ser um advogado dativo, ele tem que se inscrever lá no fórum e tal, ele tem toda uma seleção, e muitos desses advogados ativos são novatos. Eles usam da atividade, não sei se é isso o seu nome, eles usam desse meio, por ser advogado ativo, para fazer um nome, porque eles ajudam pessoas que são mais carentes, essas pessoas mais, tal fulano resolveu meu problema, vê se ele não resolve o seu,
Aí ficam nisso. Tipo assim, igual, por exemplo, igual ele falou. Tem, igual, o que eu acho, na verdade. Tem muita demanda, só que tem muitos advogados que não têm fama, que ou precisam dessa ser advogado ativo para fazer nome, ou então um escritório, igual sua irmã, você falou da sua irmã, que ela começou no escritório de outras pessoas, para depois começar a trabalhar sozinha. Precisam de uma ajuda de uma pessoa que já tem um certo tempo na área para poder começar a fazer um nome, para depois começar a pegar uma ação que te dá um rendimento bom todo mês. Então é isso, igual. Por isso que Concluindo normalmente aqui. quem já chega ganhando dinheiro ou é ligado com algum político que faz meia compra para ele, ou o pai já é alguém famoso que vai fazendo meio caminho para Já ele. tem coisa, já tem coisa, isso. Quem já começa a ganhar muita coisa Direito é muito difícil de você ganhar dinheiro rápido, assim, né? Muito cedo. isso. Por isso que eu não gosto muito de advogar. Eu acho que, tipo assim, advogar no meu caso seria, tipo, o último caso dos últimos casos. Assim, tipo, falar, caralho, não tem nada pra fazer, eu vou ter que advogar. Porque a advocacia é uma. Tipo assim, quando você tem muito cliente e ao longo dos anos, uma área que rende muito dinheiro. Eu- é, igual, lá no fora eu tenho um certo contato com isso. Eu vejo que sai muito, por exemplo, advogado tem muita causa, principalmente uma área que dá dinheiro. Não sei durante a faculdade, esse Cauã que ele estava querendo fazer direito, talvez ele se identifique em uma área muito boa, previdenciária. Previdenciária é uma área que demora demais para você conseguir conseguir aposentadoria, conseguir sair o resultado. Mas quando sai, é dinheiro na certa. É uma bolada quando sai, tipo assim, quando sai uma ação de previdenciário, é tipo 30 mil, 40 mil, toda ação. Então, igual isso que eu tô te falando, a questão é você ter contato, você ter uma gama, como é que é a palavra que o professor usava? Era networking? Networking. É networking? Tem um networking. Isso. A questão é essa. Até nos Porque filmes, demanda assim. tem, o negócio é ter um nome. Tipo, no filme, quando você vê um filme de direito, que tem, tipo, sei lá, personagens principais, advogados ou coisa assim, filme sobre direito é sempre advogado penal. Aí, tipo, o advogado penal lá, sei lá, um cara. Os filmes são sempre, tipo, um pai que tem um escritório muito grande e quer que o filho faça direito pra pegar esse escritório e todos os clientes dele. Aí, tipo, são sempre assim as histórias, pelo menos que eu vejo. E aí, pra continuar assim, minha última pergunta, né? Não sei se o Cauã e o Luiz vão ter mais. É que eu tive uma curiosidade que Patrícia falou no resumão geral dela do início, de minha curiosidade é pesquisa científica em direito. Como é que é? Porque eu e Luiz a gente conhece a realidade das ciências exatas e da natureza. Que a gente vai no laboratório, olha as coisinhas no microscópio, no telescópio, nas coisas, vê como a natureza funciona, anota e faz um artigo. Mas no direito você não olha, sei lá, vou olhar uma pessoa fazendo um crime e vou anotar. Como é que é a pesquisa científica? E Patrícia disse que faz, como é que é a pesquisa científica em direito na sua instituição? Se dá pra fazer e tal, como é que é? A gente tem muitos grupos de pesquisa com essa linha científica e muitos professores que se dedicam a essa área, né? E acaba que eles sempre dão um suporte para os alunos. Eu sempre tive a ideia de tentar a área acadêmica. E acaba que para a área acadêmica você tem que ingressar nesse mundo de produção científica e tudo mais. Só que eu só comecei a ingressar mesmo nessa área agora a partir do quinto para o sexto semestre agora, que foi quando eu consegui me organizar para entrar num grupo de pesquisa. Eu, por exemplo, faço parte do grupo de pesquisa sobre direito penal e persecução penal, direitos fundamentais e persecução penal. Então, quando a gente vai fazer essa produção científica, acaba que a gente tem que ler muitas doutrinas, a gente tem que pesquisar muitos artigos científicos, porque a gente tem que ter aquele cuidado sobre fontes de pesquisa, sobre formatação de trabalhos acadêmicos, os tipos de trabalhos acadêmicos que podem ser feitos para ser submetidos para revistas e todas essas questões. Mas é uma área do direito bem ampla também e proporciona muitas possibilidades, porque a gente vira e mexe, tem simpósio de direito, a gente faz eventos
para os alunos apresentarem. A gente fez uma apresentação mesmo mês passado no nosso grupo de pesquisa, que a gente abriu a nossa apresentação de seminário para outros alunos, e dentro do grupo de pesquisa mesmo, a gente se divide em duplas, e cada dupla tem um tema geral. Dentro desse tema geral, você trabalha um tema específico para poder pesquisar sobre aquilo. Aí a gente procura julgados sobre o assunto, a gente procura o que os doutrinadores têm dito sobre esse assunto, o contexto histórico que se deu, qual é o entendimento das instâncias superiores sobre aquilo, como tem sido feito aquilo na prática. Então, a gente tem todas essas questões de linha científica também que a gente lida, né? Então, assim, é uma área, assim, muito boa de trabalhar também, até mesmo para você colocar no seu currículo, né? Que ajuda muito, muito mesmo produção científica para quem quer a área acadêmica, para quem quer pós-graduação, essas coisas. Ajuda muito, fora que em alguns casos é até critério de desempate o número de publicações. Então quer dizer que a pesquisa científica em direito é tipo você ler tudo que já foi feito, tudo que todo mundo já pensou e talvez tentar pensar algo diferente a partir do método científico, claro. Não uma opinião só. Sim, até porque nada te impede de formular uma opinião diversa. A pluralidade do pensamento é exatamente isso. Ainda que algo esteja ali escrito, não necessariamente você precisa concordar, mas ao discordar, você também tem que discordar fundamentando. Não adianta fundamentar a discordância em opinião, você tem que saber ali onde você está pisando, qual é a sua compreensão sobre aquilo, e acaba que dentro da área do direito a gente tem muitas interpretações sobre muitas coisas. Então, você precisa ter esse cuidado, compreender mais ou menos como aquilo funciona, ainda que às vezes a gente leia, releia, tente de novo, precise conversar com outras pessoas para começar a compreender sobre o assunto, é um desafio enorme. Então, é muito leitura, e não só ficar lendo, é ler, interpretar, compreender, discutir, debater, contradizer um autor com outro autor. E assim, eu gosto bastante dessas questões, porque te fazem, como alguns dizem, viajar em um mundo enorme de possibilidades. E o pessoal fala até muito que eu viajo às vezes, mas é justamente isso, você poder deixar a sua imaginação fluindo com base naquilo que você já leu, naquilo que você já estudou, naquilo que você compreende sobre aquele assunto, entende? Fala aí, Peu. A questão da pesquisa, que agora eu estou fazendo metodologia da pesquisa para poder fazer um TCC, igual o Patrícia estava falando, que era muito questão de leitura, essas coisas. Aí, tipo assim, a área suas era tipo você olhar no microscópio e boné, tá, exemplo de boné, né? Olhar no microscópio e falar, essa partícula aqui é diferente dessa aqui e tal. Isso aqui faz isso aqui não faz. É muito disso. A gente é muito questão, tipo assim, igual o meu tema de TCC, foi uma matéria, eu não lembro se foi certo, mas foi uma matéria batida no curso na matéria de responsabilidade civil. Meu tema de TCC provavelmente vai ser sobre a questão do cancelamento da internet, que é a questão você falou mal de, sei lá, fulano de quê, vamos te cancelar. Você falou isso, é errado, vamos te cancelar. A questão, tipo assim, a pesquisa é muito disso. Por exemplo, esse ato seu é inconstitucional ou não? Aí vai entrar na pesquisa, pesquisar o porquê que você fez, do porquê que esse ato é errado ou não. É muito disso, entendeu? Isso. Analisar o BBB. Eu gosto tipo assim, isso. Vamos, é tipo assim, a pesquisa nossa é tipo assim, a análise do BBB a sombra da Constituição brasileira e da responsabilidade civil, a análise do BBB com os crimes cometidos lá dentro, essas coisas assim. E aí, eu gosto de pensar o direito como um reflexo social, né? Então, as demandas são criadas com o tempo e vão deixando de ser criadas com o tempo também. Então,
muito... E aí, tipo assim, acaba que o direito, em comparado com ciências exatas e da natureza, ele é bem mais diverso e ele muta muito mais rápido, porque a sociedade está em mutação muito mais rápido do que quando a gente fala de física. Uma pesquisa de física, o tempo de mudança para a física são, sei lá, deve ser uns 10 anos de mutação social e do estudo da física, de artigo para artigo. Não que a gente lance artigos a cada 10 anos, mas a mudança social disso demora uns 10 anos. A astronomia deve ser uns 15. A direito é quase todo dia, pô, porque é um fruto do reflexo direto e instantâneo. Então, por isso que a gente, que imagino que vocês estão falando justamente aí, que eu falo do BBB e tal, que é uma parada de discussão geral e tal, e muda muito mais rápido, né? E o Alterley até. É muito fala do que a disso aqui. Alterley falou. A vou ler gente aqui. lida com esses fenômenos sociais. Boa tarde, pessoal. Deixa eu me intrometer um pouquinho aqui. No direito, estudamos fenômenos sociais e não os naturais. Essa é a premissa básica. Aqui não se busca a lei universal que cubra as ocorrências, apesar de também lidarmos com princípios gerais. Lembrem-se, lidamos com a linguagem, fonte perene de desentendimentos. Mas pensem que os fenômenos sociais também podem ser descritos e interpretados, ainda que por métricas diferentes. Ontologia, deontologia, relação sujeito-objeto são tijolos desse processo. Bonito. Belo. Belas palavras, Alterley. Então, é até... Muito eu gosto massa dessa para palavra. você estudar. Fenomenologia. Fenomenologia é uma palavra bonita. Então, eu acho que essas eram as minhas perguntas. Eu não sei se o Luiz e o Cauã têm mais. Se não, a gente segue pro final. Eu também não tenho, não. Se algum dos meninos estiver assistindo aí, Sim. quiser complementar Luiz mais ou alguma Cauã? coisa sobre o processo. O processo de Kafka. Tem que ler esse livro ainda. Eu li um do Kafka também. Eu já li Metamorfose, que é o menorzinho. Porque aí eu aguento. Não, Meus professores gostam muito de pegar esses livros de Kafka, ficar viajando nesse trem aí do porquê da porta, do juiz, do sei lá o quê. Eles ficam viajando. Às vezes o Kafka escreveu lá só de zoas. Os caras enxergam metáfora demais nas coisas. Sim. Mas, por exemplo, a linha de pesquisa científica, por exemplo, em Direito e Literatura é muito boa para ser estudada. Direito e Literatura é uma junção que eu acho que, assim, para estudo é impressionante. Eu acho maravilhosa mesmo. Então, seguindo pro final aqui, só da gravação mesmo, que hoje a gente tá entre conhecidos aí, a gente prolongou bastante. Qual seria a sua dica final, Patrícia, assim? Se você tivesse só um momento para convencer que o Cauã tem que fazer direito, o que você diria para ele? Qual a sua sugestão, seu conselho? Siga seu coração. Aquilo que você se identifica. O pessoal fica pensando, ela só fala de coração, mas é muito do que você gosta, do que você se vê. Não adianta você ser um profissional rico e ao mesmo tempo ser frustrado. Você precisa fazer aquilo que você realmente goste, para que a sua profissão não se torne um fardo, para que seja algo prazeroso naquilo que você vai exercer ao longo da sua vida. Então, tenha coragem, não tenha medo de mudar, de se aventurar. Não ligue para o que os outros vão pensar, para o que os outros vão falar. Pense um pouco em você. Seja criterioso nesse ponto. E se for algo que realmente você tem vontade de conhecer, que você tem vontade de atuar com, se joga, faça seu melhor, entenda seus limites e seja muito bem-vindo à área, se assim você se decidir pelo direito. Queria agradecer aos meninos pelo convite. Muito obrigada mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida depois querer conversar, se eu puder ajudar em algo, estarei aberta. Peço desculpa por qualquer coisa, mas me coloco à inteira disposição e agradeço o convite. A gente que agradece. Com essas belas palavras de vocês todos, eu termino a gravação. E se alguém precisar de ajuda aí, é só colar lá na goela e bater na porta de Peu lá.